Olá, você, tudo bem? Tudo certinho? Cansado da chuva, né, minha amiga? Pelo amor de Deus, hein? Hoje encontrei uma senhora próximo do supermercado, ali na central, e me disse: Giba, eu acho que nós vamos tudo virar sapo, né, seu Gilberto? Pelo amor de Deus, onde é que sai tanta água, menino? De onde é que sai tanta água? Já encheu o saco essa chuva também, né? Estamos começando mais um Panorama Geral na TV Litoral Panorama, canal 11 da TV Aberta, canal 15 da TV Cabo da CCS, canal 6 da NET em Balneário Camboriú e também canal 6 da NET em Itajaí. Programa do dia 28 de outubro de 2015, quarta-feira. E atenção, o pau comeu. O pau roncou, o pau comeu. Claro. Prenderam o menor, aprenderam, que não pode dizer que prendeu, né? Aprenderam o menor, coitadinho. Um guri bom, gente boa pra caramba. E aquele que matou o rapaz na pizzaria, a senhora lembra, né? Nós estamos um vídeo aqui, o rapaz estava na pizzaria, ele chegou e deu um tiro na cabeça quando o rapaz pediu para ele devolver a carteira. Aí quando foram levar o menino para, como dizia uma ex-secretária da Justiça de Santa Catarina, o reeducando, para a delegacia, né? Estava na delegacia da mulher e do adolescente. A comunidade ficou sabendo, porque já tinham colocado nas redes sociais, e tá. O menor é de custódia do Estado. Por mais que não queira, o Estado tem que dar proteção pro guri. Certo? Daí veio polícia de tudo quanto era lado, rapaz. Eu nunca vi tanto polícia. Daí o que aconteceu? O pau comeu. Mais de 200 pessoas foram para frente da delegacia e, claro, indignadas, uma comoção lá na frente da delegacia por causa da morte do rapaz. Aí, o que nós resolvemos fazer no programa de hoje? Estou mostrando as imagens aí, né, da manifestação dos populares lá na frente da delegacia. O que nós resolvemos fazer? Resolvemos convidar para estar aqui para um debate o Eduardo Gomes Charão, que já está aqui como representante da sociedade civil, o doutor Vinícius Moraes Timóteo da Costa, que é coordenador da Comissão dos Direitos Humanos da subseção da OAB de Camboriú, é também advogado criminalista, então eu vou querer ouvir a opinião dele, né, nas duas questões, da questão como direitos humanos e como criminalista. E nós vamos receber também aqui o comandante da 3ª Região da PM, Reinaldo, é Boldori ou Baldori? Boldori, tá? Reinaldo Boldori. Então nós vamos conversar ao vivo. Você vai poder participar, mas você vai antes falar com o nosso repórter aqui, nosso produtor e diretor Carlos Maganin, que vai passar as perguntas aqui para nós, tá? E nós vamos comentar, vamos falar sobre o assunto, porque gerou grande polêmica nas redes sociais, a partir do momento em que eu coloquei aqui a manchete do programa de hoje, o vídeo, todo mundo começou a dar a sua opinião sobre o assunto. Então você também vai poder participar. Quero que você participe, que por favor seja objetivo nas suas perguntas, que o Carlos Maganin vai passar aqui para os estúdios e nós vamos perguntar a quem você queira que a gente pergunte, tá? E eu quero agradecer ao Tenente Coronel Evaldo Hoffmann, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato e convidei para que ele viesse aqui, e nós convidamos então o comandante regional da 3ª Região, tem experiência internacional na questão dos direitos humanos, ele vai falar aqui, e por isso é importante ele também estar aqui para a gente conversar. Então eu peço a você que esteja ligado aqui no Panorama Geral, que a gente vai falar tudo sobre esse assunto lamentável ocorrido depois de um assalto numa pizzaria no bairro da Barra, né? Um bairro que era tão tranquilo, tão bom de morar, como me disse o morador hoje, né? Mas vamos ver o que a gente vai conversar sobre esse assunto. Nós vamos dedicar o programa de hoje a este assunto aqui no Panorama Geral. Eu quero convidar você, né, para participar através do 33601101, que é o telefone de contato aqui do programa. O Maganin vai atender você, tá? E você pode participar ainda no WhatsApp, 84863982, deixe seu comentário, tá? a respeito desse assunto. Tá? E você também pode participar através das redes sociais, lá na minha fanpage, Gilberto Luz. Hoje nós temos 8.695 curtidas. Você pode deixar lá a sua opinião, numa mensagem box, né? Ou curtir lá a manchete que nós já fizemos. Uma coisa eu vou pedir para você, vamos respeitar as autoridades que estarão aqui. Cada uma responde pelo seu setor e vai dar a resposta de acordo com a sua capacidade de responder. Ele tem todo o direito de responder, se a gente não concordar com a opinião dele, mas pelo menos temos que respeitar a opinião do outro, né? Isso é muitíssimo importante.
mas eu quero muito ouvir a opinião da comunidade, porque onde eu passei hoje pela manhã e ontem à tarde, fui atacado por várias pessoas falando sobre o assunto, indignadas, questionando direitos humanos, questionando a polícia, questionando um monte de coisa. Nós vamos explicar tudo direitinho para você, tá? Nós vamos explicar tudo direitinho para você, o que aconteceu, por que a polícia tem que dar proteção. Você vai saber de tudo aqui no Panorama Geral. Você já fez uma visita hoje no site da TV Panorama? Você pode fazer uma visita lá, www.panorama.tv.br. Sem perda de tempo, nós vamos ao apoio cultural e vamos voltar em 2 minutos. É só você aguardar. Você que está ligando aqui para participar do Panorama Geral, a ligação aqui, o Triângulo vai passar para o nosso produtor aqui, o Carlos Magani, e nós vamos passar aqui para os estúdios à medida que as pessoas foram perguntando sobre o tema. Eu queria apresentar a cada um dos nossos convidados, o Coronel Reinaldo Bolduri, comandante da 3ª Região da Polícia Militar. Muito obrigado pela presença. Está aqui também ao lado do Coronel o Dr. Vinícius Moraes Temóteo da Costa, advogado, criminalista e também coordenador da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Subseção Camboriú. Ao lado dele, o Eduardo Gomes Charão, que aqui representa a sociedade civil organizada, porque ele foi uma das pessoas que esteve à frente na organização de alguns manifestos aqui da nossa cidade. Primeiro, eu não tenho procuração para defender nem a PM, nem a Polícia Civil, ninguém. Mas eu quero lembrar que lá atrás, quando eu comecei na minha vida de radialista e apresentador de televisão, eu já tive vontade de pegar fio de cabo de microfone e bater em presa. Já teve a minha época, né, que a gente... Mas não pode. Não dá para fazer justiça com as próprias mãos. Toda pessoa presa, ela fica sob custódia do Estado. Para você entender. Então, por isso a PM estava lá. Por isso existe a Comissão de Direitos Humanos, que muita gente é contra. Por isso existe toda uma série de coisas. Fizeram o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não é ruim, mas não se cumpre. Apreende-se o menor, tem que se levar para um local adequado, o menor. Não tem. A Polícia Militar reclama que não consegue levar lá para o CASEP, porque é um local inadequado. Então, tem toda essa questão. Aí tem que levar para Florianópolis, tem que levar para não sei para onde, porque aqui não tem condições. E ontem, após a apreensão do menor de 17 anos, acusado de dar um tiro no Anderson, olha o nome dele aqui, a vítima, o Anderson Santos de Souza Cross, 31 anos, motorista da Secretaria de Educação do município de Balneário Camboriú. Tudo aconteceu durante um assalto a uma pizzaria no bairro da Barra. Este menor, acompanhado de outro menor que estava numa moto, entrou na pizzaria, fez todo mundo entregar o que tinha, e quando pegou a carteira de habilitação do Anderson, a vítima, ele solicitou ao assaltante, por favor, poxa, me devolve a minha carteira. E o assaltante voltou a ele quando ele estava com as mãos levantadas, o vídeo mostra isso, as câmeras da pizzaria mostram que o cara estava com as mãos para cima, e ele veio e deu um tiro de costas. Covardemente atirou na cabeça do rapaz e o rapaz veio a falecer. Eu gostaria de passar de novo esse vídeo para que a gente pudesse ver o momento exato. Aí o assaltante, né, o menor de 17 anos, junto com o funcionário da casa, pedindo que o funcionário pegasse as coisas. E ele vai lá e atira na cabeça. Aquela cadeira que está do outro lado, não se sabe se foi a bala que ricocheteou ou se foi no choque dele com a mesa que a cadeira quase vira do outro lado. Olha lá. Bem no momento em que ele atira. Tá vendo? Ele deu um tiro na cabeça. A esposa do Anderson fica desesperada. As pessoas estão dentro da pizzaria, ninguém se mexe, está todo mundo preocupado. E acaba alvejando o Anderson e o Anderson veio a falecer. Coronel Reinaldo Bolduri. Como eu já expliquei, a PM estava lá porque precisava garantir, né, ao preso que ele não fosse linchado, que
teria que dar custódia a ele. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, um prazer todo da Polícia Militar. Boa tarde aos colegas, os representantes das entidades, da OAB e da sociedade civil organizada. É importante a gente estar aqui para esclarecer alguns fatos. Porque o que aconteceu após um trabalho intenso, porque assim que a Polícia Militar recebeu via 190 a informação que tinha acontecido aquele crime naquela pizzaria, nós não sabíamos quem tinha cometido, mas assim nós não paramos um minuto sequer na busca para tentar resolver aquele problema e retirar essa pessoa da sociedade. Até então, nós tínhamos dúvida se ele era de menor ou não. Após termos certeza e confirmada a suspeita, nós conseguimos ontem efetuar a prisão. Sem dúvida, foi um trabalho intenso, a Polícia Militar não dá trégua quanto a isso. Mas, infelizmente, o que aconteceu depois, eu fico muito triste. Eu sou solidário àquela família, sou solidário àquelas pessoas, me coloco junto com elas e coloco aqui à disposição para fazer passeata junto com eles, mas nós reivindicarmos de outra forma. A Polícia Militar, como você bem colocou, sob tutela do Estado. Nós somos representando o Estado, nós estamos aí para garantir os direitos, seja de quem for. Nós não podemos deixar que ali se cometa outro crime. E nós atuamos dentro da lei para evitar que isso acontecesse. Mas eu fico triste porque a Polícia Militar não está contra a sociedade. A Polícia Militar faz parte da sociedade. Nós estamos ali para defender. Se você liga 190 a qualquer hora, tem alguém te dando uma resposta e em seguida está indo alguém lá para ver o seu problema. Seja de gato que sobe em árvore, ligam para tudo, golfinho que morre na praia, tartaruga que morre na praia. É o único que está 24 horas, é o 190 e nós estamos para atender. Então eu peço à sociedade que reveja. Nós não estávamos ali em confronto com a sociedade, nós estamos garantindo um direito que é constitucional, que é dever nosso, é dever do Estado. Então eu fico triste, eu digo mais uma vez, mas eu posso garantir que nós não temos mágoa nenhum contra aquelas pessoas que pela comoção indignada foram lá para tentar fazer justiça com as próprias mãos. Não é esse o caminho. O senhor concorda que hoje a situação chegou num limite, né? A sociedade cansou de ver a impunidade em relação a vários crimes, e crimes hediondos e violentos, e chega uma hora que o limite estoura mesmo e a sociedade parte para isso aí, né? Infelizmente. Sem dúvida. Eu estou há 34, quase 35 anos de efetivo serviço na Polícia Militar. A cada ano a situação vem piorando. A legislação que está sendo posta, ela é feita por pessoas que não conhecem a realidade. Porque essas pessoas estão na zona de conforto, em tapetes vermelhos, enquanto a sociedade, que a maioria da sociedade vive nos bairros, onde os problemas lá acontecem, e as leis que estão sendo feitas, 93% da população respeita, não precisa leis para essas respeitam normalmente. 5% dessas pessoas, eventualmente, cometem algum ato infracional, mas 2% eles não respeitam. Isso é no mundo. Então, o que está acontecendo? As leis estão sendo feitas sempre dando prioridade. E, pasme, me desculpe, mas eu tenho que ser sincero. Nós não podemos admitir que a autoridade vá na frente de câmaras, a nível nacional, e diga que não se faz a redução da maioridade penal sobre uma alegação que não existe cadeias. A sociedade não pode ter essa resposta. A sociedade tem que ter uma resposta efetiva. O senhor acha que a solução seria essa questão da maioridade penal? Sem dúvida, sem dúvida. O mundo é isso, a redução da maioridade penal, e não limitada a 16 anos. Meu ponto de vista é limitado a 16 anos, até 12 anos, não tenho dúvida disso. O juiz primeiro vai julgar se ele sabia de que o crime que ele estava praticando, ele tinha consciência disso. Se você pega uma arma e vai na sua casa, você sabe que aquilo mata. Então, primeiro o juiz julga, depois vê o crime que ele cometeu. Eu sou defensor da redução da maioridade penal como uma forma de proteção ao adolescente. Por que proteção? Porque ele está sendo usado pelo crime organizado para praticar mais delito. E cada dia mais. Cada dia mais. Eu gostaria de conversar com o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, gerou-se novamente uma comoção, gerou-se violência a partir disso, porque o que nós estamos falando aqui e o que o coronel Reinaldo está falando é que a gente volta no mesmo assunto. A questão da redução da maioridade penal. O cara estava preso, ele matou de forma violenta, covarde, um cidadão, mas ele precisa ter a sua segurança, porque ele precisa ir para a justiça, ele precisa ser julgado, até prova em contrário, não é verdade? O que o senhor tem a dizer sobre isso, já que o senhor está aqui como representante, coordenador da subseção da OAB de Direitos Humanos? Primeiramente, uma boa tarde, doutor Gilberto, a quem nos assiste.
aos demais membros aqui presentes no debate, a legislação existente, ela é pertinente. Ela prevê, inclusive, que o menor que pratica de forma reiterada, o comandante bem sabe, atos infracionais, o magistrado pode, inclusive, determinar a internação deste menor. O que falta para a população comum tomar ciência é que a legislação não vem sendo aplicada na medida que seria necessária. Me refiro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que principalmente nos atos infracionais, onde o menor infrator pratica qualquer ato mediante violência ou grave ameaça, né, ainda mais de maneira reiterada, cabe a devida internação. Aí eu vou interromper o senhor. Aí a polícia pega, vai levar para o local de internação, mas o local não é próprio. Ele fica lá, daqui a pouco ele está solto de novo. O local não é próprio. A OAB, eu como advogado criminalista também concordo. Porém, Gilberto, o que está na lei está para ser seguido. Então a gente não pode viver, daqui a pouco, uma expectativa, poderia ser melhor isso, poderia ser melhor aquilo. Então nós deveríamos retroagir a lei, a educação desse menor, o meio social do qual ele vive, familiar. Tudo isso também é muito discutível, claro. O Estado deu um suporte para ele não praticar o ato infracional. Eu vou dar um exemplo, analisando essas imagens aqui, assim, ó, de maneira bem rápida. O menor, desde da filmagem, do ato infracional que ele veio, até aproveito para passar condolências à família, né, da vítima deste assalto, desse latrocínio. O menor, desde o momento que ele praticou o delito, até o momento da sua prisão, o ato foi praticado dia 24, a prisão dia 27, se eu não me engano, comandante. Sim. Ele permanece com o mesmo moletom. Quer dizer, ele não tem a mínima estrutura. Esse menor não teve um seio familiar adequado, o Estado não proporcionou, ele não estava estudando, ele já havia praticado 20 atos infracionais. Mas, doutor, quando eu era da idade dele, e morava lá em Capoeiras, em Florianópolis, ao redor da minha casa tinha 6 campos de futebol. As escolas praticavam essa educação física e tinha que praticar, e tinha que ter um esporte, tinha que usar o uniforme, tinha que cantar o hino nacional, tinha que respeitar o professor. Hoje as coisas estão invertidas. O cachorro fazia xixi no poste, agora o poste faz xixi no cachorro. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, como qualquer pessoa na realidade, porque todos nós aqui pertencemos à sociedade. Claro. Independente do cargo ou função que exerce. Claro. Todos nós estamos indignados com a questão da falta de segurança pública. Ou melhor, o aumento da criminalidade. Porque, na realidade, isso também é uma constante. O pessoal acha a segurança pública está deixando a desejar. Não, a criminalidade está aumentando também. A população... E por tudo isso que o senhor falou aí, no meio da sua colocação, tudo que é pertinente, essa questão de que o Estado não deu nenhum apoio a esse jovem, para que ele não estivesse no crime, para que ele não estivesse na droga. Não existe. O Estado não fez nada disso. Ao invés da Bolsa Família. Eu costumo chamar, Gilberto, o comandante aqui, bem como o nosso colega que pode também colaborar, falha hoje o Estado nas políticas, tá? Políticas porque política envolve um todo, principalmente as voltadas à área da segurança pública. Digo mais... A polícia militar... A área social também. Mas engloba tudo, né? A educação, segurança, tudo é um contexto, né? Da segurança pública. O que eu digo? Polícia militar, dada a demanda de ocorrências que existe, hoje já elabora também, com base na Lei 9.099, termo circunstanciado, ou seja, isso demanda muito tempo do policial militar em atendimento de ocorrências, às vezes de menor potencial ofensivo. Me permito discordar. Hoje está sendo mais rápido do que antes, porque hoje as delegacias nós demorávamos muito mais tempo em permanecer com esse lá para se poder lavrar o termo circunstanciado do que nós hoje fizemos. Nós em 10 minutos hoje, com o sistema que nós temos, através do tablet, nós fizemos o termo circunstanciado e damos o registro da ocorrência no local. Então, me permite, esse não é uma justificativa dizendo que a Polícia Militar está sobrecarregada. Muito pelo contrário, a Polícia Militar está tendo mais tempo e está sendo mais ágil. Coronel, com todo o respeito, todas as instituições da área de segurança pública, inclusive o Poder Judiciário, estão sobrecarregados. Todos. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que seus policiais investigadores às vezes ficam no simples ato de registro de boletim de ocorrência, quando, no entanto, deveriam estar investigando os delitos já praticados. Tá? A Polícia Militar hoje, inclusive, estende a sua
a sua função na parte investigativa, quando não lhe é missão constitucional, que caberia à Polícia Civil, sim, também. mas méritos à Polícia Militar. Agora, doutor, eu gostaria de lhe interromper, porque eu quero ouvir muito a opinião do Eduardo, porque o Eduardo está aqui como representante da sociedade civil, o Eduardo Gomes Charão. Como é que tu encara tudo isso? Uma nova manifestação de repúdio, de irritação, a comunidade não aguenta mais, quer fazer justiça com as próprias mãos, e reclama do Estado, reclama da polícia, reclama dos direitos humanos. Como é que você vê essa questão, Eduardo? Primeiro aí, obrigado pelo espaço aí, né? Um abraço a todos aí, os representantes das entidades. E eu estou aqui como representante da maior manifestação do planeta Terra, que está ocorrendo, né? As manifestações contra toda essa impunidade que está acontecendo no país. E da forma que está a população e junto, né, toda a sociedade, todo mundo sabe que da forma que está vai só piorar. Está só piorando, a criminalidade não para de aumentar e é uma questão que engloba todos os meios sociais. Educacional, o Brasil ocupa os últimos rankings no sistema educacional, economia também engloba tudo isso. Então, sem contar as leis, né, que é uma impunidade total. Tem algumas entidades que fazem de tudo para combater leis sérias que sejam mais firmes. E é uma pauta também das manifestações de rua. E tem a questão também que mais de 90% da sociedade, são pesquisas feitas em todos os meios sociais, mais de 90% da sociedade é a favor da redução da maioridade penal. Vejamos aí esse ato, né? Essa monstruosidade social que ocorreu aí. É um cidadão que vai aproveitar numa pizzaria com a família, que paga seus impostos, foi aproveitar um momento de lazer, com seu dinheirinho que ganhou do seu suor, do seu trabalho, não voltou para casa, foi executado com um tiro na cabeça. Então, covardemente, nem sei pelas costas. É lamentável isso que está acontecendo. A sociedade em si está jogada às traças. E nós estamos do lado, sim, da atitude da PM. Por que não? Eles estão defendendo a sociedade, eles estão nos defendendo. O que aconteceu, aquele princípio de tumulto que aconteceu, é a consequência de todos esses fatores. E que a população não aguenta mais. Está indignado. Está indignada. É uma ineficiência, o Estado é uma desordem em todos os níveis. A classe política passa a mão por cima, faz de conta que não está vendo. Então nós, dos movimentos sociais... O que mais, Eduardo, para te interromper, Sim. já que você participa dessas grandes manifestações, o que mais irrita, e no meu caso principalmente, é que os senhores políticos, deputados federais e senadores aprovaram que o menor poderia votar. Mas não tiveram a hombridade, a responsabilidade de lhe darem outros atributos. Porque o que interessava era o voto. E daí ficou no jeito que está. Então, o que nós temos que fazer, isso é uma opinião minha e respeito todas as outras, é nos manifestar com os senhores deputados federais e senadores. Fazer com que essa gente recolha o sentimento da maioria. O sentimento da maioria, mais de 90%, é a redução da maioridade penal. Ponto. Ponto final. Ponto final. Discutir como fazer isso. E eu vou botar agora fogo na nossa reunião. Perfeito. Posso? Aí vocês respondem. WhatsApp. Telespectador, troca o meu nome e me chama de Geraldo, mas não tem problema. Meu nome é Gilberto. Gilberto, boa tarde. E agora, quem vai cuidar dos direitos do filho do menino, do rapaz que morreu? O menor daqui uns dias estará solto. O rapaz não volta mais para sua família. Direitos humanos, sim. Mas direito ao marginal, não. Doutor, responda, por favor. Gostaria de responder ao telespectador que nos ouve que, principalmente, a OAB, e bem como toda a classe do qual eu represento, que são os advogados, repudiam qualquer ato criminoso. Seja um ato infracional praticado por um menor ou um ato. O que o advogado, inclusive nesse ponto, como se trata de um latrocínio, é uma ação pública incondicionada, Sim. O Ministério Público e o Poder Judiciário vai promover a devida ação, só que esse menor, ele vai ter o direito à ampla defesa, todas as garantias condicionais previstas ao devido processo legal, ao contraditório. E a família? A família, infelizmente, Gilberto, infelizmente, como eu disse antes, apesar de eu ser totalmente contra o ato que esse menor praticou, a família não pode se revoltar, não pode ir em frente à delegacia praticar outros atos, seja de vandalismo, seja se voltar contra a polícia policial. O que ela deve fazer? Ela deve buscar os meios jurídicos pertinentes,
Reparação do dano não, né, Gilberto? Porque a vida não volta Sim, mais, né? sim. Agora, esse menor que praticou esse ato, com certeza. Só que, infelizmente, eu tenho que passar a esse telespectador, Gilberto, que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a pena para esse menor que praticou esse delito não pode ser superior a 3 anos. Que de 6 em 6 meses o juiz da causa vai ter que analisar se ele é um menor reabilitado e que pode retornar ao seio da sociedade. Ele tem mais de 30 passagens. Mais. Mais de 30 passagens. Vocês três podem responder essa pergunta. Então, Gilberto Luz, todo pobre pode sair por aí matando pessoas? Não é porque ele não teve apoio que vai sair matando inocentes. Não trocou o boletom porque é vagabundo, noiado. Isso mesmo, Gilberto. Vale mais um voto do que prender esses vagabundos, diz o telespectador. Vou começar pelo coronel. Olha, eu sei das dificuldades que passa, mas isso não depende. Se fosse contar, a minha família, eu sou filho de italiano, 5 anos não falava português. A minha escola, para mim chegar até a escola, era 15 quilômetros e eu fazia isso de a cavalo ou a pé de bicicleta. Para mim não justifica morar 500 metros da escola e não frequentar a escola. A educação... Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. O Estado tem culpa? Tem. A família tem culpa? Tem. A sociedade também A sociedade, eu tenho minhas dúvidas quanto à sociedade. Será que é culpa da sociedade ou é culpa da família? A sociedade é culpada na questão que ela não soube votar e não sabe cobrar de quem ela votou as mudanças que a sociedade precisa. Nesse ponto eu concordo contigo. Eu tenho minhas dúvidas se é problema social ou é problema da família. Nós temos que mudar a legislação, porque não adianta. Ele começou a praticar pequenos delitos. Ele foi aumentando os delitos que ele praticava. E o Estado, a legislação não é o Estado, não. É a legislação que permite que ele permaneça no meio no seio da sociedade, cometendo aqueles delitos. E aí o que aconteceu? Ele foi subindo a impunidade, não acontece nada para mim, por quê? Porque não adianta dizer... Sou menor. Eu sou menor. Eu não estou culpando o judiciário, certo. Eu não estou culpando ninguém, eu estou culpando que a legislação que está vigente hoje no país tem que ser mudada de urgente. Eduardo, quer dizer que então ser pobre sai matando gente e assaltando? Não. Concordo também com o comandante. A legislação tem que ser mudada urgentemente, de forma clara e que seja cumprida. Não interessa se o cara tem 11, 12, 13 anos, ele cometeu um ato desse aí com um latrocínio, ele tem que pagar. Não pode ficar impune. O Estado não pode pegar e passar a mão por cima desses indivíduos. Senão, o que nós vamos acabar vendo? O aumento da impunidade. E não para de aumentar. 50 mil estupros só os registrados pelas autoridades em 2012, 60 mil assassinatos no Brasil. O que é isso? Nenhuma guerra civil no mundo registra isso, o Brasil está registrando. Então chegou um momento que se a sociedade não meter a mão na massa de fato, todo mundo sabe o que deve ser feito. Todo mundo sabe, no fundo, o que deve ser feito. Se a sociedade não tomar coragem e não se levantar contra tudo isso que está acontecendo, só vai piorar. Só vai piorar. Coronel, vê se o senhor concorda com esta opinião. Aliás, a pergunta é para o senhor. Gilberto, aqui é a Sueli. Gostaria de perguntar ao policial, ao coronel, se não há sombra de dúvida que esse garoto é realmente o cara que matou na pizzaria. Não seria talvez um bode expiatório de algum outro que seja maior e está usando esse justamente por saber que ele não ficaria preso? Não. Não. Os fatos são comprovados, a arma foi encontrada, tanto é que quando a polícia fez a prisão, quer dizer, não pode ser prisão, né? Infelizmente a lei é assim. Mas tudo bem, a arma estava com ele, a arma foi apreendida, então é esse menor, ele confessou que foi ele que praticou o crime. Foi comprovado que foi ele. Pronto. Foi ele, sem dúvida, sem dúvida. Para nós irmos para o apoio cultural, diz aqui a telespectadora, se a maioridade penal fosse aprovada, os pais teriam mais preocupação em cuidar dos seus filhos para não os verem presos. E assim as famílias teriam mais responsabilidade e o crime por parte dos menores seria em número menor. Tá? O menor não ficará a vida toda na cadeia. O menor não ficará a vida toda, ela não soube terminar. No próximo bloco você responde. Perfeito. Eu volto já. Eduardo Charão, você ia me responder sobre a pergunta do telespectador. Isso. Era sobre se a redução da maioridade penal já valesse no Brasil. Se valesse, não teria ocorrido o que a gente viu, né? Esse indivíduo já estaria na cadeia e eu ainda acho muito pouco. Eu acho que esse tipo de cidadão tem que botar para trabalhar, tem que botar para estudar, bota ele quebrar pedra, bota ele fazer umas obras aí, bota ele para capinar aí a beira da BR-101, entendeu?
Então, eu acho que as leis estão muito leves ainda. Muito brandas. Muito brandas, está uma brincadeira. O senhor concorda que ele estava de boletom porque ele é vagabundo, é noiado, como disse o telespectador? Não, senhor, pelo contrário, Gilberto, eu creio, me leva a crer, que em função dele estar com as mesmas vestimentas, e também já aproveitando a pergunta do telespectador que ligou anteriormente, eu não acho que quem é pobre ou quem não possui condição de estudar, de ter um convívio social harmônico, possa sair matando. Mas o que eu tenho a nítida noção é que o Estado agora vai gastar com esse menor infrator R$ 1.100 por mês para ele estar internado no CIP. E anteriormente, se o Estado acolhesse esse menor e colocasse ele no nível fundamental, o Estado gastaria R$ 700 por ano. Então, Mas o Estado não está preocupado com isso. Mas quando se trata de Estado, Gilberto, cabe a todo telespectador e a quem está presente aqui no estúdio, que o povo também faz parte do Estado. Quando nós criticamos o Estado, estávamos conversando aí com o comandante, o povo faz parte do Estado. Sim. Então agora fica muito fácil nas redes sociais a população colocar pena de morte, cadeia perpétua para esse, né? Chamam até inclusive de termos chulos, a esse menor, isso merece a morte ou merece apodrecer na cadeia? Não. Ele é resultado da sociedade que nós fizemos parte. Então agora fica muito fácil condená-lo. Ele também já foi vítima da nossa mesma sociedade. Então assim, cabe esse momento de reflexão, Gilberto. Ok. Alô? Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, quem fala? É a Maria, tudo bom? Tudo bem, pode falar. Eu sei que o momento não é muito propício, porque é uma tristeza que está nos comovendo, né? Sim. Eu sou professora há 36 anos e não é a primeira vez que eu vejo esse mesmo assunto sendo tratado na TV, em debate, e várias pessoas falando. E nada muda. Eu tenho, assim, minha opinião própria. Enquanto não mudar o pensamento dos políticos, lá de cima, em todos os setores, que a educação tem que ter prioridade, a saúde tem que ter prioridade, atendimento às comunidades, trabalhos, projetos, vai continuar as situações ou vai piorar ainda. Nós temos vários exemplos pelo Brasil, principalmente no Nordeste, de locais que menores que cometem infrações vão para alguns locais e lá recebem todo um trabalho para voltar à sociedade melhores ainda e não sendo chocados num local como um lixo e que sai pior. Ok. Então, eu pergunto aos senhores que estão aí presentes para levar, o que eles acham em relação a isso? O que eles acham em relação... Nós estamos indo para o ano eleitoral. Novamente o povo vai votar. Infelizmente, as pessoas que vão assumir lá talvez não vão mudar muito a realidade, né? E qual é a pergunta que a senhora gostaria de fazer? Tá. O que eles pensam a respeito da nossa educação atual, do sistema social que nós temos aí, certo, contra esses jovens? Tá bom, muito obrigado. Vou começar pelo Eduardo Charão, por favor, Eduardo. O nosso sistema em relação a isso daí é um lixo. Na educação, principalmente? A educação é uma das piores do mundo, é o nosso sistema carcerário aí também, a ressocialização dos indivíduos diz que já tem, se mas chamou não a faz nossas nada. cadeias de... E as leis nem se falam, então estão dando um empurrão para vai lá e faz, cara, vai lá e faz, que não vai acontecer nada, vai lá, mata, rouba, estupra, faz o que quiser, e daí tu vai estar solto. E é assim, e em questão da classe política, de uma sociedade assim, dessa forma que está, os representantes vão ser assim ou piores, tá bom? Não é à toa que no Brasil hoje, quem ocupa o cargo máximo da nação é uma guerrilheira. É verdade. Doutor? Eu sou apartidário, né, Gilberto? E eu acho que independente de quem assuma algum cargo político, ele tem que visualizar o trabalho, principalmente policial, como um trabalho preventivo, não só repressivo. Porque fica muito fácil um policial devidamente preparado, com todo um aparato logístico, trocar tiro, com todo o respeito, comandante, com um indivíduo que não se alimentou, que não teve educação e que sequer teve um treinamento. Porque reprimir é fácil, prevenir é o difícil. Eu sou totalmente contra a política de segurança pública, principalmente de Camboriú e de Balneário Camboriú. Por quê? O comandante vai me entender.
Alguém que sai preparado do quartel, com um uniforme, já camuflado, uma boina tática, fortemente armado, esse policial já sai predisposto ao combate. E ele vem em ordem do comando, isso vem da Secretaria de Segurança Pública, vem do governador, ou seja, a estrutura está se moldando como se numa guerra civil nós estivéssemos, e não estamos. Então eu acho, com todo o respeito, seu Gilberto, falta exemplo, dou diversos exemplos. Existe no bairro do Monte Alegre, Conde Vila Verde, onde o índice de criminalidade é gigante, é o maior da região, policiamento a pé, policiamento de bicicleta, algum ponto base da polícia militar. O senhor bem sabe, nos Estados Unidos foi aplicado em Nova York na década de 80, tolerância zero, mas não era sair matando tolerância zero. Tolerância zero era aquele policiamento comunitário. Mas, doutor, o senhor me desculpe, não dá para nós nos compararmos com os Estados Unidos, é complicado. Tem toda uma cadeia aí para ser analisada antes disso. Eu vou passar para o coronel. Coronel, o homem vai sair armado ou vai sair cheio de flores no meio do braço? Com todo o respeito, a polícia militar, ela vai para o seu trabalho, ela tem que ir preparada para os níveis de confronto. A polícia militar não sai matando, não. Me desculpe, o senhor que é o representante, a polícia militar não sai para as ruas para matar, ela vai para proteger a sociedade. Infelizmente, a polícia tem confronto, tem óbito no confronto, mas ela teve que se defender. Então, na tua opinião, me desculpe novamente, mas o policial primeiro tem que morrer para depois reagir? Não, a polícia militar vai lá para defender a sociedade. Veja bem, ontem nós prendemos esse adolescente, ele estava armado. A polícia militar foi lá e matou? Não, ele não reagiu contra a polícia militar. A polícia militar... Aqueles que reagiram morreram. Ato ilegítimo. E aí sim, ela responde, ela está preparada e ela tem que estar preparada porque senão ela sofre as consequências da criminalidade que não é responsável do Estado, não é responsável da nossa política de segurança pública, mas assim é responsabilidade. E quando se fala aqui em Balneário Camboriú, eu sou responsável. Eu sou o comandante daqui. E não passo a responsabilidade para ninguém. Agora, não admito que venha aqui me dizer que a polícia militar na rua é só para matar. A polícia militar respeita os direitos humanos, usamos a força progressiva e ela vai em defesa do Estado. Agora, nós não vamos lá para primeiro matar um policial para depois reagir. Respeitamos todos os direitos humanos, nas quais fiz o curso de direitos humanos na ONU. Então, não permito que o policial se ceda. Nós somos implacáveis quando o policial erra. Apuramos do início até o final. E diga-se de passagem, nós temos o Código Civil, nós temos o policial militar e, além disso, nós temos o Código de Ética. Ninguém tem isso na Polícia Militar. E, além disso, nós não temos estabilidade no emprego, porque qualquer ato, eu estou com 35 anos, se eu fizer um ato ilegal, eu sou implacavelmente punido. E digo isso. Aconteceu há poucos dias um policial nosso que cometeu um excesso e um erro, está preso preventivamente, a qual eu tinha recolhido ele, retirado da rua e recolhido a arma. Mas a justiça entendeu que esse policial deveria estar preso, e ele está. Por que que esse adolescente que foi preso no dia 10, no mês 10, dia 27 do mês 10, de posse de arma de fogo com 17 anos, não estava recolhido também? Então, vamos medir aquele policial, sem dúvida, está preso, ele errou, está sendo apurado, vai responder pelos seus atos. Vai responder pelos seus atos. Eu vou lhe dar a chance de responder. Gilberto, eu não falei que a polícia sai para matar. O que eu digo... O senhor disse que vai para o confronto. Vai para o confronto é para matar, não entender. Não. Comandante, o que eu digo reiteradamente é que se a polícia fizesse um trabalho ostensivo e não repressivo um pouco mais adequado, policiamento comunitário, postos base em determinado local onde o índice de criminalidade é maior, a prevenção do delito evitaria esse confronto final que gera morte, seja do delinquente, concordo com o senhor, que anda armado, que acabou de praticar um crime, o policial que mata em estrito cumprimento do dever legal, também não vai para casa com a consciência tranquila, eu tive que matar porque eu fui obrigado, foi em estrito cumprimento do dever legal, porque eu fui policial, porque eu sou policial, ou porque eu defendi a sociedade. Esse policial também é vítima do sistema. Ok. Não, eu preciso responder. Pode responder. Veja bem, nós hoje, dentro da terceira região, nós temos um setor na qual, onde eu respondia pela diretoria de saúde, nós temos um psicólogo. Ninguém quer matar ninguém. Ninguém quer matar ninguém.
Agora, a Polícia Militar não pode estar levando a culpa do que está acontecendo hoje em nosso estado, no nosso país. Nós somos, e volto a repetir, os únicos que liga-se para o 190 tem alguém para lhe atender. Agora, nós não podemos ir lá na rua dizer, meu amigo, você fez isso de errado. Aí vou responder Monte Alegre. Nós temos hoje policiais passando casa por casa, fazendo questionamento, perguntando para eles como é que está a segurança pública, e colocar um posto policial é colocar um policial cuidando de uma instalação. O que nós temos é as viaturas deslocando, policiais fazendo entrevista, temos um projeto de redução de criminalidade em Monte Alegre, que era o município mais violento do nosso estado, hoje já não é mais. Então, isso não é uma verdade. O que está sendo feito e pode-se perguntar a todos, com a parceria da Prefeitura, a Polícia Militar encampando esse projeto, Camboriú Mais Seguro, está ali para ser visto. E nós temos esses dados. Então, a Polícia Militar está fazendo a sua parte. É claro que da forma que está a criminalidade, nós não estamos vencendo mais, prendendo 10, 15, 20 vezes a mesma pessoa. Aí o Coronel Reinaldo, o senhor está culpando o Judiciário? Não, eu não estou culpando o Judiciário, estou culpando a legislação que venho aqui debatendo. Nós temos que mudar, porque senão... Quantos processos tem na Justiça? A Justiça não dá conta. Há o questionamento de todos aqui, que não dá para ler tudo, mas o principal questionamento de todos é que não é em relação se a Comissão dos Direitos Humanos age bem ou age mal, ou tem uma filosofia utópica, ou não sei o quê. O que todo mundo diz aqui, que o problema é real e imediato, tem que ser atacado na raiz. É a questão da maioridade penal. Todo mundo acha que tem que partir para isso. A redução da maioridade penal. A maioria das opiniões aqui, eu tenho mais de 60 pessoas aqui, já li todo mundo aqui, a maioria questiona isso. Por que a maioridade penal ainda não foi aprovada nesse país? Porque as pessoas também sabem, elas veem televisão, elas leem jornal, elas leem as revistas e veem que está todo mundo falando da questão da maioridade penal. Porque, às vezes, a atividade do policial vira enxuga-gelo. Porque prende esse cara aqui, esse rapaz que matou aí, foi preso mais de 30 vezes. Então, se vocês podem perceber, parece que o cara está enxugando gelo. Tem policial que já disse para mim, policial militar, o Gilberto Luz, estou com vontade de ir embora. Estou com vontade de ir embora, porque eu prendo o vagabundo ali, prendo o cara ali, apreendo, ele é menor, quando eu vou ver, o cara já está na rua rindo da minha cara. Então, é complicado? Então ninguém mais tem vontade. Eu estava contando aqui, antes de começar o programa, que na década de 90 e próximo do ano 2000, muitos dos grandes delegados de polícia de Santa Catarina, que eu acompanhei o trabalho quando trabalhava no César Souza, pediram as contas. Foram embora pescar, cansaram de ser processado. Sabe? Cansaram de ser processado. Porque prendia o cara, se desse um tapa no cara, Deus que me perdoe, se apertasse o cara para fazer... Então é complicado. Então não adianta botar a culpa se os direitos humanos só defendem o bandido, não defendem a vítima, que todo mundo está dizendo aqui no WhatsApp. Que o coronel está dizendo ali, fazendo o trabalho dele, que o Eduardo está aqui dando a opinião que vem de cima para baixo, é mesmo, eu também concordo, vem lá de cima, porque quando os principais não dão exemplos, de baixo, é ou não? Então também a gente questionar uma série de coisas, tá? Não é só a questão de que porque ele é menor, porque ele matou de forma violenta e covarde, não. Tem que se analisar uma série de aspectos. Então a maioria aqui quer a maioridade penal, e por que os políticos não fazem isso? Fica essa pergunta. Por que os caras sabem que 90% da população quer a maioridade penal e não fizeram? Tiveram oportunidade, tiveram o plenário na mão, vamos votar. Ninguém votou. Ninguém votou, então daqui a 2 anos você vai votar para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para governador e para presidente da República. Daí você pensa o que você vai fazer. Ô Gilberto Luz, a polícia retém, faz o papel dela, quem solta... A lei, te digo, antes da polícia chegar na cadeia, chega um advogado para soltar, diz aqui o nosso telespectador Edivaldo Barbosa. É verdade isso mesmo? Quando chega lá já tem um advogado, né, doutor? Primeiramente, boa tarde, senhor Edivaldo. Excelente a colocação. O advogado faz parte do poder judiciário como um todo. Promotor, juiz de direito e advogado. Compete a acusação ao promotor, também ele é o fiscal da lei, ao juiz julgar e ao advogado exercer a atividade da defesa, né? Então, quando alguém é detido ou preso, vai até a autoridade policial, frente à delegacia de polícia, não é
demérito algum um advogado acompanhar. Inclusive, o Código de Processo Penal é bem claro, a legislação é clara, que cabe ao advogado... Nem eu quero questionar que o advogado não possa trabalhar. Então, o seu Edivaldo, quando coloca essa pergunta, coloca assim, o advogado, de alguma maneira, participa ou favorece a criminalidade? Pelo contrário. Não, pelo contrário. O advogado, ele participa do Poder Judiciário para defender os interesses daquele que cometeu o delito. Mas também é contrário, tá, Gilberto? Eu também sou contra a criminalidade. Só que a minha profissão é defender para dar a esse indivíduo que cometeu um crime possibilidade de defesa. Mas não que seja a favor dos delitos praticados. Alô? Alô? Oi, boa tarde. É o Beto Costa. Fala, Beto. Tu consegue? Fala, Beto. Pois é, eu estou vendo que toda essa polêmica sendo discutida aí com esses senhores, o Coronel Reinaldo. desculpa. E a gente tem uma opinião dentro do nosso conselho com relação a essas discussões, que se discute e se faz um trabalho preventivo, né, dentro da sociedade para nunca chegar a dias de fato, como do ocorrido esse último que aconteceu lamentável, né, com esse jovem que perdeu a vida por esse outro que o atiou, que apunteou. Né? Nós tínhamos essa audiência pública, como eu noticiei aí, e dentro dessa audiência pública, né, é exatamente isso que você está colocando aí, que está sendo discutido, que nós queríamos, né, trazer à tona com a sociedade, principalmente, como tu sabe, eu sou aqui do Monte Alegre, né, o Conselho do Distrito do Monte Alegre, né, onde temos a maior excedência de problemas na área da segurança pública. Certo. Só que, enquanto sociedade, defesas da cidadania, direitos humanos e etc., não tentarem discutir e não procurarem buscar uma solução, né, justa, para que se possa se entender que se não andar junto esses sedimentos, né, nada vai ser feito. Não, não vai conseguir. Né? Também Então, acho. o que a gente queria, dentro da audiência pública, é exatamente o que o coronel... E não deu para fazer. um trabalho preventivo dentro da... Ô, Beto, e não deu para fazer porque ninguém compareceu. Não me deram resposta. Fui obrigado a desconsiderar a audiência pública porque não me deram resposta. É complicado. Né? Ô, Beto. A situação do coronel aí, concordo com ele plenamente dentro do estabelemento daquilo que é a conformidade que deve realmente trabalhar com os militares, e realmente, dentro de um confronto, eles não podem ficar se o bandido aqui, Ok. Entendi. Eles são uma instituição para defender o cidadão. Ok. Pelo sentido. Obrigado, Beto. Nós temos que andar juntos para podermos fazer uma nova constituição e um novo trabalho dentro da nossa comunidade, dentro do nosso país. Obrigado, Beto. Fica aqui aberto, todos. Valeu, Beto. Caiu a ligação ali. O Beto estava falando, não deu tempo de terminar. Eu queria, antes de ir para um outro bloco aqui, reiterar, agradecer a participação de todos aqui. E a maioria das pessoas está falando na questão da maioridade penal, tá? Tem mais uma ligação dele, né? Tem? Quero sim. Alô? 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 Oi? Alô, Gilberto, boa tarde. Quem é? É Lauro? Fala, Lauro. Gilberto, eu quero cumprimentar os participantes do debate aí, e eu quero me dirigir especialmente ao doutor ali dos direitos humanos, que ele tem uma lógica, uma didática de defesa dos direitos humanos, que ele não olha tão bonito para conhecer a realidade do nosso município. Eu quero distorcer algumas coisas que ele falou ali bem rapidinho, Gilberto. Onde ele falou ali que o policial não tem que sair do quartel com a boina tática, com colete e fuzil, eu discordo totalmente dele, porque eu tenho um caso na minha família do meu sogro em 97, ele morreu ajoelhado, pedindo, implorando para o bandido não matar ele, estava em ocorrência. Por esse motivo de ele não ter saído com esse tipo de equipamento, ele foi ceifado da vida dele, deixando a viúva e 4 filhos. Nesse momento, Deus humano não apareceu na casa deles para oferecer nada de conforto, nada de ajuda. Simplesmente, o que foi estampado foi uma plaquinha que foi homenageada dentro do quartel só. E aí, cadê os direitos humanos para essas pessoas? Tá certo. Valeu, querido. Obrigado, tá? Doutor, o senhor tem 30 segundos para responder.
A Comissão de Direitos Humanos da OAB, do município de Camboriú, também repudia qualquer ato de violência. Infelizmente, também condolências à família dessa vítima, só que o meu posicionamento é quanto ao sistema ser preventivo. Falta prevenção ao crime. Reprimir o crime, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Código Penal Brasileiro, existe legislação sim no Brasil, porém ela é meio distorcida, mas existe. Então a repressão é que eu acho que poderia ser evitada. Ok. Antes de ir para o apoio, Sandro Voltolini e equipe, eu queria que o coronel Reinaldo visse o depoimento do cidadão que disse que apanhou da polícia ontem lá, nas manifestações. Põe na tela para o coronel assistir, por favor, e dá áudio aqui. Juntou umas 200 pessoas ali para protestar. E eu, depois das 10 da noite, saí do trabalho e fui passar lá, que é quase caminho para minha casa, para ver como que estavam indo as coisas ali. Estava cheio de viatura da polícia de toda a região e de todos os tipos para proteger um assassino menor de idade, que daqui a menos de um ano vai estar na rua, provavelmente talvez até matando policiais. Eu, que sempre fui uma pessoa que fui amigo de policiais, tanto civis, militares, gente da Polícia Federal, advogados, promotores e juízes, não esperava o que aconteceu hoje. Os policiais da tropa de choque estavam lá dentro, de repente sem avisar ninguém e com o apoio do delegado, saíram dos portões ali da delegacia e fizeram aquela barreira de escudos e sem avisar nada começaram a atirar nos civis ali que estavam ali só para mostrar sua indignação. Atiraram a curta distância na gente com bombas de gás lacrimogêneo e bala de borracha. Nós não tínhamos agredido nenhum policial, não tinha falado nada, só estava todo mundo indignado, xingando o menor desgraçado de assassino, filha da puta, que é pouco para ele. E eu levei 2 tiros nas costas, fiquei um tempo cego e correndo para fugir dos tiros, ainda peguei e joguei um cone. O coronel Reinaldo vai responder daqui a pouco. Nós estamos discutindo aqui. Ó, a maioria das colocações aqui é tudo contra o doutor Vinícius, por causa dos direitos humanos. Tá todo mundo contra ele. Estão flechando o homem aqui. Né? E o coronel, a maioria, está apoiando o trabalho da polícia, que tem que fazer a parte dela, faz a parte dela. Né? O Eduardo também, as pessoas estão concordando com o que o Eduardo está dizendo, que tudo vem de cima para baixo, que tem que ver a questão eleição, tem que ver a questão de modo de direito, educacional, social, todo mundo concorda. O cidadão estava indignado porque apoiou da polícia na manifestação. Pode falar. Na verdade, indignado todos nós estamos com o fato que aconteceu. Mas, infelizmente, a Polícia Militar tem que dar toda a proteção. Ele estava sob nossa custódia e nós tínhamos que tomar as medidas. Só foi tomada essa ação, visto que a Polícia Militar estava sendo agredida, as instalações poderiam ser danificadas. Se nós não intervíssemos, não se saberia o que poderia acontecer, porque não é só ele que estava ali indignado. Outras pessoas já estavam provocando algum tumulto. O fato que aconteceu ali, antes de se iniciar essa atividade, talvez ele não tenha visto, mas a Polícia Militar estava sendo agredida, tanto é que um policial nosso está também com lesões mais graves, inclusive, do que ele está. E aí sim, aí nós tivemos Aí houve o confronto. Aí houve o confronto. Mas não é isso que a Polícia Militar, a gente pede para essa sociedade que se une a nós. Vamos reivindicar para que nós possamos garantir a segurança na forma mais legítima possível, que ele possa ir e vir em qualquer lugar. É verdade. E olha, vou dizer, se nós não tomarmos uma atitude imediatamente, as consequências cada vez vão ser piores. Piores, com certeza. Doutor Vinícius, o povo está contra o senhor. Então o povo quer lhe perguntar, doutor Vinícius. O senhor, como representante dos direitos humanos da subseção da OAB de Camboriú e também como advogado criminalista, o Paulo quer saber qual o projeto de prevenção que o pessoal dos direitos humanos tem. A subseção de Camboriú, através da presidente doutora Juscelia Vignoli, bem como a Comissão de Direitos Humanos, trabalha em toda e qualquer área
relativa aos direitos fundamentais do ser humano. Tá. Seja direito à vida, seja direito ao patrimônio. O que não acontece é a população ir até a nossa subseção e reivindicar seus direitos. Ou, às vezes, manifestar indignações como esta. Eu, particularmente, repudio qualquer tipo de manifestação que não seja autorizada ou de acordo com o previsto em lei, com autorização dos órgãos públicos competentes, né, previamente agendada, com a devida segurança necessária. Ali, inclusive, se não me falha a memória, comandante, eles estão interditando uma via pública de trânsito rápido, que é uma marginal. Estão prejudicando o serviço da autoridade policial. Sou totalmente contra a manifestação. Mas também, Gilberto, toda e qualquer ação praticada pela Polícia Militar, aí entra inclusive a Comissão de Direitos Humanos da OAB, entra o Ministério Público, diversas outras entidades de classe, como a que o colega representa, verificar se houve excesso ou não por parte do agente. Aí tá. Né? Entendi. Excesso. Né? Porque, como bem colocou o comandante, realmente a polícia compete a proteção do local. Uma pergunta para os três, porque eu estou quase no fim do programa. E peço que respondam objetivamente. Vocês são a favor da pena de morte, começando pelo coronel Reinaldo? Não, é Não. extrema. Extrema. O senhor é a favor da pena de morte? Se nós tivéssemos um sistema judiciário em excelência, em grau máximo, justo, eu seria a favor. Mas como há deficiências, eu não sou a favor, Gilberto. O senhor concorda, Eduardo? Nesse momento é impossível a gente ter uma pena de morte no Brasil. Não. Prisão perpétua. Ah, sim, aí sim, nós temos que ver isso, e aí sim, a prisão perpétua, mas não a vida. Vamos trabalhar com isso, nós podemos fazer isso. Nós temos alguns países, mas aí a lei é diferente. Primeiro nós temos que mudar para depois ver se é possível ou não aplicarmos a pena de morte, mas a prisão perpétua sim. Agora, a pena de morte neste momento, não é que eu seja contra, não pode. Não, é porque nós podemos tirar a vida de um inocente e você não repara mais. Então nós também estamos cometendo crime, então nós temos que ver isso. Agora, o Estado tem condições de retirar da sociedade aquele que não convive com a legislação, que não sabe respeitar os direitos de sociedade, aí sim, sem tirar a vida, o meu ponto de vista nesse momento. Okay. Veja bem, me permite mais uma coisa, eu quero convidar esse cidadão que me procure lá na 3ª Região de Polícia Militar, que nós não somos contra ele, não, muito pelo contrário. Aquilo ali foi um fato que aconteceu, nós não escolhemos ele, infelizmente nós tínhamos que dispersar aquela multidão. Por favor, me procure lá, que eu gostaria muito de conversar com ele. Doutor Vinícius, o senhor é a favor da prisão perpétua? Relativa à pena de prisão perpétua, eu sou contra. Né? Como eu disse anteriormente, eu acho que cabe, todo cidadão pode cometer um delito, se arrepender pelo delito e pretender retornar à sociedade e não mais praticar delito. Eu acredito, sinceramente, Gilberto, na ressocialização do ser humano, né? Numa segunda chance. Você acredita? Então, também sou contra. Eduardo, prisão perpétua. Sou completamente a favor e ainda de botar os caras a trabalhar, porque a gente fica pagando impostos, o cara fica coçando lá no presídio sem fazer nada, entendeu? Então, além de ter uma prisão perpétua, para eles terem medo de serem presos, porque tem que ter, eu tenho que botar para trabalhar. E eu vou lhe fazer um desafio. Sim, senhor. Já que o senhor sempre está nas manifestações das questões eleitorais, impeachment e etc., por que vocês também não fazem uma manifestação dessa questão da maioridade penal? Dessa questão da insegurança que vivemos hoje? Chamar toda a sociedade para uma discussão. A OAB, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Poder Judiciário. E quem sabe nós chegamos a um denominador comum. Poderíamos fazer uma manifestação nesse sentido? Essas manifestações aí nacionais que ocorrem têm uma pauta e isso está dentro da pauta também. Mas também tem um caso que a OAB até fez lá um debate sobre a redução da maioridade penal e só eles falaram, chamaram o PT, chamaram os partidos de esquerda junto com o presidente da OAB e era para ser aberto ao público. Quando eu fui falar, não deixaram falar. Então só eles falaram, botaram a posição porque são contra. Quando a sociedade foi falar, eles cortaram o microfone, ninguém fala mais. Então essa é a democracia do Brasil hoje que nós temos, entendeu? Então nós temos voz só nas ruas, infelizmente. Coronel Reinaldo. Eu gostaria de colocar o seguinte, quando se fala em prevenção, com todo o respeito, nós fizemos muita prevenção, a Polícia Militar, dentro da possibilidade. Nós temos o programa ProERD. Maravilhoso esse programa. Em Camboriú, essa semana nós formamos 800 crianças. Nós vamos formar mais 850 aqui. Nós estamos trabalhando lá na base. Mas vejam bem, senhores, não é só responsabilidade da Polícia Militar. Os outros órgãos têm que ser chamados a compor e ser responsáveis pelas suas partes.
é prefeitura, é área de educação, vamos lá cobrar. Quando a criança não está na escola, de quem é a responsabilidade de ir na casa do pai e verificar por que aquela criança não está na escola? E quando é que a mãe vai parar de ficar no Facebook e no WhatsApp e educar os filhos? Quando é que a mãe vai parar de ver a novela das 8, que é uma esculhambação, e tratar do filho dela? Também começa por aí. Outro dia uma mãe ligou aqui, vocês querem saber por que uma mãe ligou aqui pro programa? Para reclamar que o colégio estava mandando muitos deveres para casa pro filho dela. Foi verdade, está gravado aqui. Daí começa em casa, porque a maioria pensa que a educação é do professor. Professor é para educar o teu filho, didaticamente falando, ensiná-lo a escrever, a somar, subtrair, dividir, multiplicar. Levar cultura para ele, conhecimento. Educar é você. Educar é o pai e a mãe. Hoje o que se vê? O pai e a mãe vão para frente da escola para bater no professor. Porque em algum momento o filho foi punido. Então está tudo errado. No momento que eu estudei no Instituto Estadual de Educação, quando o professor dizia assim, olha, se tu não te comportar, não parar de falar, eu vou te levar para a sala da Marília. Marília era uma supervisora, um alemão de 3 metros de altura que todo mundo tinha medo. Hoje o cara não quer nem saber, não tem medo, não tem coisa nenhuma. Sou menor, ninguém bate em mim. Para encerrar, o policial me disse outro dia, para encerrar, para o senhor doutor ouvir, para o Eduardo ouvir, para o coronel Reinaldo ouvir. Gilberto Lúcio, nós pegamos o menor, ele já tem 40 passagens, já matou, já cometeu, sabe o que ele disse para nós? Eu não me bate, porque se tu me der um tapa, eu vou dizer para o juiz. Durma-se com um barulho desse. Eis o problema. Eis o problema. Eis o problema, ó. E daí os caras lá em Brasília não discutem isso. Discute o quê? Petrolão, mensalão, CPI que acaba em pizza. Não resolve nada. Não resolve nada. Muito obrigado, Eduardo, pela tua vinda aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Sempre uma satisfação. Nós vamos fazer outros debates. Vamos. Doutor Vinícius, muito obrigado por senhor ter vindo. Gostei muito das suas explanações. Embora o povo não tenha concordado com Vossa Excelência, mas também alguns concordaram com as suas colocações. Obrigado. Coronel Reinaldo, a população não se manifestou de forma ruim a PM aqui no nosso WhatsApp. Poucas foram as pessoas que falaram isso. Que a polícia estava lá para fazer, defender uma situação que o cara era da custódia do Estado, tinha que defendê-lo, embora todo mundo não queria defendê-lo. Eu fico triste quando isso acontece, que a Polícia Militar, após um trabalho, sem ter um minuto de trégua para que nós pudéssemos retirar da rua aquele delinquente que cometeu aquele delito, e era um menor, foi apreendido, e depois teve que entrar em confronto com a população que estava indignada. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos o seguinte, querem fazer manifestação? Nós damos todo o apoio. E eu digo, eu vou participar junto. Vou participar junto em defesa de mudança, para que nós possamos trabalhar, não ficar apenas voltando a aprender o mesmo. É verdade. E isso que nós precisamos, gente. A Polícia Militar é seu parceiro, é da sociedade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com todos os ouvintes e com aqueles que estão debatendo. Peço desculpa se por um excesso aí a todos eu tenha passado um pouquinho, mas é a forma, às vezes, da indignação da própria Polícia Militar pelo trabalho que vem fazendo e não consegue defender a sociedade. Quero agradecer aos colegas Sandro Voltolini, ao Carlos Maganin, que se dispôs a fazer esse debate, organizar e trazê-los aqui, a equipe da TV, a direção da TV, a você que participou. Todos os WhatsApps eu vou responder, tá? Depois do programa eu respondo a todos aqui. Agradecer a você que participou, a você que falou da pena de morte que eu perguntei aqui, a você que participou através da fanpage. Muito obrigado. Fique agora com o programa Muito Mais com a Ju Pavan. Ó, beijo. Muita luz pra você, tá? Eu fui. Até amanhã.